Olá e bem-vindo ao Opinionated aqui na E24 News em inglês. O novo programa que desafia consensos, analisa os eventos que moldam o nosso mundo e destaca as opiniões dos nossos convidados. Para a consideração de vocês, o público espectador, eu sou seu apresentador, Benjamin Anthony, CEO do Instituto Miriam. E depois de 843 longos dias e noites de guerra, o corpo de Rangvili finalmente foi entregue à sua família para sepultamento, aqui em Israel. Meu primeiro convidado é um membro do Senado dos Estados Unidos que, em cada um desses 843 dias, esteve ao lado do Estado e do povo de Israel, em uma rara demonstração de princípios acima da política ou do partido. Juntando-se a nós da comunidade da Pensilvânia, tenho o prazer de receber o senador John Fetterman. Senador, seja bem-vindo ao programa. É uma honra estar aqui com você hoje e eu só quero dizer, eu divulguei essa mensagem em todas as minhas redes sociais, mas só, sabe, graças a Deus, esse pesadelo, depois de 843 dias, está chegando ao fim. Quero dizer, não consigo imaginar que eles mantiveram o espírito deles. Sabe, no meu escritório, logo depois disso, coloquei todos eles nas paredes do meu escritório e até o último. E eu não consigo imaginar. E tive a suprema honra de me encontrar com inúmeros ex-reféns e suas famílias. E eu nem consigo imaginar se eu fosse pai, se meu filho estivesse nessa situação, eu realmente não conseguiria funcionar. Então, essa força me inspirou e agora minha carreira poderia acabar neste momento e eu me identificaria. Minha maior honra de servir aqui no Senado é, sem pedir desculpas, estar ao lado de Israel depois daquele pesadelo de 7 de outubro. Bem, certamente não queremos que sua carreira termine tão cedo. Senador, e eu sei que você tem as cicatrizes para provar seu apoio inabalável a Israel. Me diga, o que fez você adotar essa posição de retidão moral e certeza, quando tantos no seu partido e em outros lugares estavam se afastando de Israel, enquanto lutávamos em 7 frentes depois que tantos foram tirados de nós naquele dia terrível? Bem, quero dizer, qualquer um que seja um estudante de história, sabe? Todo mundo entende como a comunidade judaica foi perseguida e assassinada. Então, como você não iria querer apoiar essa comunidade, sabe? Israel é nosso querido e especial aliado naquela região. A única nação na região que vive e defende os tipos de valores e liberdades que nós temos e que deveríamos estar promovendo lá. Então essa foi a escolha mais fácil que eu já tive como senador, dizer de que lado ficar. Eu vou ficar do lado do Irã, do Hamas ou desses outros tipos de autocracias lá, ou vou ficar do lado de Israel? E agora eu presumi, e infelizmente isso aconteceu, sabe, que o meu partido, o Partido Democrata, iria recuar e começar a virar as costas para Israel. E agora, sabe, o antisionismo se tornou, agora isso é só um novo antissemitismo. Eles tentam usar nesses termos. E pessoas que estão concorrendo ao Senado agora estão fazendo do discurso anti-Israel o centro de suas campanhas. Agora, esses antissemitas furiosos, como Mandami e outras pessoas, estão empregando pessoas que têm essas visões duras, ridículas e anti-Israel. Então, para mim, Israel sempre mereceu pelo menos uma voz consistente, sabe, entre os democratas no Senado, e é por isso que tive orgulho de ser e sempre serei. Bem, você certamente esteve lá e falando sobre vozes consistentes, vimos exatamente o oposto. Houve tantas pessoas que correram para difamar Israel, as forças de defesa de Israel, para destruir qualquer noção de que tínhamos o direito de nos defender. Após o 7 de outubro, as vozes deles se levantaram de forma proeminente, regular e frequente, mas agora não estamos ouvindo essas vozes. Enquanto o regime no Irã atira contra o próprio povo, os números variam, mas a maioria concorda que milhares de pessoas foram mortas a tiros e massacradas por aquele regime lá no Irã. O que você diria para essas pessoas que agora ficaram tão silenciosas diante de uma atrocidade dessas? Não, são eles que demoraram muito até mesmo para responder. Você realmente tem essas pessoas terríveis. Eles estavam torcendo pelo Hamas no Queens, em Nova York, do outro lado da rua de uma sinagoga. O que há de errado com vocês, pessoal?
Quero dizer, esse é o ponto. Essas são as pessoas das quais eles meio que tentam desviar o olhar ou tentam negar que estão ajudando a incentivar esse tipo de coisa. É absolutamente inegável e você quer saber como eles realmente pensam que é. Olhe para o tipo de pessoas que eles contratam e olhe para o tipo de pessoas com quem eles se cercam agora. Então deve ser de partir o coração, com certeza. E as forças de defesa de Israel, sabe? Eu quero agradecer e saudar as forças de defesa de Israel pelo que eles conquistaram. Quão notável isso é. Quebrar o Hamas, quebrar o Hezbollah, humilhar o Irã, e agora é possível um caminho real para a paz naquela região depois do que as forças de defesa de Israel fizeram. É por isso que eu sempre vou votar a favor de tudo o que Israel precisar, seja militar, financeiro, inteligência, qualquer coisa que for necessária, e o que as forças de defesa de Israel fizeram, sabe? E eu lamento por cada um deles que foi perdido lá porque eles tiveram que destruir. O Hamas não passa de estupradores, criminosos e covardes. Bem, quero agradecer por ter visitado aqui pelo menos 2 vezes em junho de 2024 e depois novamente em março de 2025 e você terá avaliado. Há uma sensação aqui em Israel de que há assuntos inacabados, especialmente quando se trata do Irã. Você apoiaria se Israel lançasse outro ataque para apressar o fim daquele regime lá em Teherã? Com certeza, sim, eu já disse isso. Eu estava torcendo para bombardear as instalações nucleares iranianas. Você consegue imaginar se fossem os democratas? Se estivéssemos no comando naquela época, é muito provável que o Irã pudesse ter adquirido uma bomba nuclear. A gente tenta fingir e esquecer essa coisa, e eu não me importo se é um republicano ou se eu estou em outro partido. O que foi realizado ali ao atacar as instalações nucleares definitivamente tornou o mundo mais seguro. E eu nem consigo imaginar se eu morasse em Israel e o Irã adquirisse uma bomba nuclear. Essa é a verdade, e isso faz parte da traição no meu partido e no meu ponto de vista. Eles viraram as costas ou fingem não ver para fingir que à esquerda nós não temos um problema grave de antissemitismo. Eles até tentam usar o véu de, bem, antisionismo e essas coisas que acabam se tornando essencialmente apenas antissemitismo. Senador, diante de tudo isso, como você ainda se sente em casa dentro do Partido Democrata quando você vê esses opositores tão declarados? De tudo isso que você está descrevendo, que é totalmente certo, totalmente correto e absolutamente apropriado, como você ainda se sente em casa dentro desse partido? E que ação você acha necessária para corrigir o rumo? Quero dizer, eu sou um democrata, vou continuar sendo democrata, mas vou continuar sendo o tipo de consciência dentro do meu partido. E lembrar as pessoas que vocês viraram as costas e se afastaram, seguiram as pesquisas ou abraçaram justamente os piores elementos do meu partido e também da nossa sociedade. Se for isso, se faz parte da minha responsabilidade lembrar este partido de que devemos apoiar firmemente Israel, isso não deveria ser controverso. E agora Israel nunca mirou em civis. Na verdade, quem fez isso foram os covardes do Hamas. Foi o que ocorreu em 7 de outubro. Você acha que são eles? O senhor compartilha da preocupação que muitos têm, senador, de que o partido possa seguir o terrível exemplo apresentado pelo prefeito Mamdani? Que eles possam seguir esse tipo de populismo e antissemitismo, antisionismo, porque veem que isso pode ganhar votos? Bem, eu não sei o que é populismo além de ser só coisa de graça para todo mundo. Tipo, isso não é uma campanha, isso não é realidade. Quer dizer, é tipo, é isso, é como se a gente realmente quisesse ser bajulado. É tipo, vamos tornar tudo de graça, sabe? Tipo, então é basicamente isso mesmo. Felizmente, a política da cidade de Nova York não reflete o nosso país como um todo. E esse tipo de coisa extrema, contratar pessoas que se referem a ter uma casa como supremacia branca. E queremos empobrecer, você sabe, pessoas brancas de classe média. E agora queremos qualquer um. Queremos que todo mundo acabe, você sabe, morando em habitação pública e essas coisas. É esse tipo de pessoa que você quer ao seu redor. E agora, essa é a voz da cidade de Nova York. Então, se eu fosse um judeu morando em Nova York, sabe, com certeza é um dia triste.
E enquanto ele continua contratando essas pessoas, ele acabou de contratar mais uma, tipo um novo vice para comunicação. Seja lá o que for, nós com certeza estaremos de olho, e eu quero dizer, porque eu sei que precisamos te liberar, que sua amizade, seu apoio e dedicação à causa de trazer de volta aqueles que foram tirados de nós, senador, serão para sempre lembrados. Obrigado por se juntar a mim aqui no Opinionated. É profundamente, profundamente maravilhoso e um enorme prazer para mim poder tê-lo aqui neste programa. Obrigado por tudo o que você faz e por tudo o que você representa. Meu próximo convidado é um renomado estudioso do direito, um lendário ativista dos direitos humanos e civis e um dos mais proeminentes defensores de Israel. Estou muito feliz em receber o professor Alan Dershowitz. Professor, obrigado por estar conosco aqui no Opinionated. Muito obrigado por me receberem e obrigado por receberem o senador Fetterman, porque ele, junto com outros dois e vários outros senadores não judeus, o senador Cruz, o senador Graham, têm sido os defensores mais importantes de Israel no Senado, muito mais do que os senadores judeus como o senador Schumer, o senador Cohn e alguns outros senadores. Apoio muito o senador Fetterman. Obrigado por recebê-lo. Obrigado pela pergunta. Qual a sua opinião, senador Fetterman? Dado tudo o que falamos no segmento anterior, ou seja, a falta de retidão moral que estamos vendo nesse partido, você acha que ele vai conseguir permanecer nesse partido? Ou acha que ele vai ter que fazer uma escolha como a que você fez de sair do partido? Bem, ele é senador eleito, sou só um cara comum e tenho liberdade de escolher meu voto. Agora sou independente e acho que ele seguirá senador. Houve algumas mudanças e algumas pessoas que saíram do Partido Democrata e eu entendo isso. Porque se o Partido Democrata se tornar o partido do socialismo e o partido do anti-israelismo, há muitos democratas, não só judeus, mas muitos cristãos e até alguns muçulmanos, que vão deixar o Partido Democrata e se tornar independentes ou republicanos. E ainda assim, há um problema muito real, um rápido aumento do antissemitismo e do antisionismo que está acontecendo do outro lado do espectro político. Estamos vendo muitas vozes, muitos influenciadores que estão falando contra Israel e contra a aliança Israel-Estados Unidos. Isso é muito preocupante. O tom está aumentando cada vez mais. Como você aconselharia as pessoas a lidarem com esse ataque em duas frentes? Eu diria contra o povo judeu. Não há exatamente uma divisão entre democratas e republicanos. Os republicanos continuam bem mais pró-Israel. É isso mesmo. Ao longo das linhas geracionais, mais jovens são contra Israel, incluindo jovens no Partido Republicano. E eles simplesmente acreditam em parte da retórica que vem dos Tucker Carlsons e de outros antissemitas descarados da direita. É em parte uma questão de educação. Acho que estamos vendo um fracasso do ensino superior. Escolas como Harvard, Yale e Columbia estão falhando em educar seus alunos. Eles estão permitindo que professores de esquerda façam propaganda para os alunos em nome de uma falsa liberdade acadêmica. Liberdade acadêmica não permite que um professor em Columbia diga a um aluno judeu: "Ah, se você é israelense, não vou deixar você falar na minha aula, a menos que admita ser criminoso." Isso não é liberdade acadêmica. Concordo com você, professor, e agora gostaria de mudar de assunto, se permitir. O senhor sempre foi alguém rápido em condenar, é claro, qualquer pessoa que participe de ataques terroristas contra, francamente, qualquer pessoa que participou do ataque terrorista de 7 de outubro. Claro, o senhor se posicionou firmemente nesse caso, mas agora já se fala sobre o dia seguinte. Eu me pergunto como o senhor concilia a antipatia contínua, a inimizade e a oposição violenta contra israelenses e judeus por parte dos árabes palestinos. Com a ideia de uma solução de dois estados, onde deveríamos enxergar algum caminho para essa resolução. Aliás, para ser sincero, eu chamaria isso de ilusão dos dois estados. Acho que a solução de dois estados está morta agora. Eu acho que você pode ter uma solução de dois estados se houver uma maioria de muçulmanos e palestinos em Gaza apoiando o Hamas. E se houvesse uma eleição hoje, mesmo na Cisjordânia, acho que o Hamas teria um apoio esmagador. Então, a solução de dois estados foi destruída pelos palestinos, que realmente não acreditam em dois estados, mas sim em se livrar do Estado de Israel e proclamar um único Estado palestino, um Estado terrorista.
do rio ao mar. Então não há possibilidade de uma solução de dois estados agora. Minha esperança e meu sonho, da mesma forma que Herzl sonhou com um estado sionista, é que talvez um dia as pessoas de bem da Palestina, e há muitos palestinos de bem, especialmente na Cisjordânia, mas alguns também em Gaza, uma minoria muito pequena se uniria e entenderia que o benefício deles seria ter paz com o Estado de Israel vivendo lado a lado. Mas até que isso aconteça, e até que a liderança da autoridade palestina desista do seu pesadelo de tentar destruir Israel, não pode haver uma solução de Estado. O senhor não acha que podemos ser culpados disso, professor? O senhor não acha que podemos ser culpados de alimentar o preconceito sutil das baixas expectativas? Quando colocamos todos os males da sociedade palestina única e exclusivamente nas costas da liderança palestina. Quero dizer, os árabes palestinos, se pudessem, como o senhor disse, votariam em massa no Hamas. Agora, eles fariam isso em Gaza e fariam também na Judéia e Samaria. É absurdo pensar que eles não sabem em quem estão votando. Eles não podem ter ficado surpresos quando votaram em uma liderança genocida em Gaza e então essa liderança passou a tentar cometer um genocídio contra Israel. Devemos dar a eles alguma responsabilidade? Claro, não há dúvida sobre isso. Então, o povo alemão e o povo japonês também têm alguma responsabilidade? Na Segunda Guerra Mundial, e depois, quando a liderança deles mudou com o tempo, Japão e Alemanha se tornaram países pacíficos e passaram a apoiar os Estados Unidos. Ainda tenho esperança de que algum dia o povo palestino sábio vai entender que eles se beneficiariam enormemente de uma aliança com Israel. É assim que eu penso. Muitos suditas e jordanianos e outros no Golfo passaram a perceber isso aos poucos. Uma aliança com Israel é muito melhor para eles do que transformar Israel em inimigo, e o motivo disso é que Israel é muito forte. Veja, lembramos do salmista que disse: teremos paz somente através da força. E o único motivo pelo qual há qualquer paz no Oriente Médio agora é por causa da força de Israel. Sua força em destruir a capacidade nuclear do Irã com a ajuda dos Estados Unidos, sua ajuda em destruir o Hezbollah, sua ajuda em destruir o Hamas. Enquanto Israel continuar sendo o exército mais poderoso do Oriente Médio, veremos cada vez mais árabes percebendo que se beneficiam de ter algum grau de paz. Resta saber se essa paz será uma solução de dois estados ou algo semelhante. Professor, deixe-me perguntar uma coisa, deixe-me perguntar outra coisa, se me permite. Após o massacre de 7 de outubro, árabes palestinos de Gaza entraram nas próprias cidades e vilarejos que haviam sido massacrados pelo Hamas. O senhor, claro, condenou rapidamente e sem hesitação. E eles não prestaram os primeiros socorros aos nossos feridos ou moribundos ou aqueles que estavam sangrando, mas sim começaram a saquear e pilhar essas cidades e vilarejos. Isso, para mim, não parece um povo que seja um grupo ideal para se fazer uma parceria. Na verdade, eu acho que essas pessoas deveriam ser mantidas bem longe das nossas fronteiras e, na verdade, desqualificadas para ter um Estado. O que você diria sobre isso? Eu concordo com você que, é claro, pessoas que participaram ou até apoiaram estão desqualificadas para fazer parte de qualquer solução de dois estados. Na verdade, elas deveriam ser processadas. Eu não derramo lágrimas por civis, os chamados civis, jovens de 19 anos, de 20 anos que são chamados de crianças, de 18 anos, mulheres. Eu disse não derramo lágrimas por nenhum deles que foram mortos como escudos humanos ou como parte da defesa de Israel. Por quem eu realmente derramo lágrimas são os bebês e crianças, e os idosos que não apoiaram o 7 de outubro, alguns desses não o suficiente, e alguns desses também na Cisjordânia. Eu não acho que você possa generalizar sobre uma população, mas acho que você pode. Eu acho que Israel cometeu um erro grave, e sei que as pessoas discordam de mim. Eu não acho que Israel deveria ter declarado guerra ao Hamas, deveria ter declarado guerra à faixa de Gaza. A faixa de Gaza se proclama uma entidade política. Assim como os EUA declararam guerra à Alemanha e não aos nazistas, Israel deveria ter declarado guerra à faixa de Gaza. Bem, professor, pelo nosso tempo, posso dizer como veterano que serviu na faixa de Gaza que ela sabe muito bem que a guerra foi contra ela. Felizmente, como resultado, nossos reféns voltaram para casa. Professor Alan Dershowitz, só quero te agradecer muito por participar. Obrigado por tudo que você faz e espero recebê-lo novamente aqui no Opinionated. Foi um prazer. Obrigado por me receber, eu agradeço.
E não, mudando de assunto, durante minhas visitas de infância a Israel, havia tantas coisas que me deixavam maravilhado. Os nomes das ruas escritos na língua dos nossos livros de oração, a beleza e diversidade do povo israelense, a coragem do país como um todo. Mas havia outra cena que me impressionava, e era a dos amputados, vendo-os pela primeira vez há quase 40 anos. Esses homens um pouco mais velhos, privados de seus braços ou pernas, às vezes com próteses rudimentares e às vezes sem nenhuma, eram uma imagem totalmente desconhecida para mim. Quando perguntei à minha mãe sobre eles, ela respondeu de forma ponderada que esses eram os feridos de guerra deste grande país e de sua batalha interminável pela sobrevivência, que esses eram, em uma palavra, os israelenses. Imagino que muitos em casa lembrem de imagens parecidas e que isso ressoe com vocês, assim como entre minha infância e vida adulta. Essas cenas se tornaram cada vez mais raras à medida que aqueles homens mais velhos gradualmente envelheceram ou partiram deste mundo. E como as guerras de Israel, não missões ou operações, mas guerras pareciam ser algo do passado até agora. Agora, em uma realidade pós-7 de outubro, esse grupo demográfico voltou ao nosso convívio com algumas mudanças, é claro. As próteses, por exemplo, foram modernizadas e quem as usa agora são tanto homens quanto mulheres. Mas a maioria dos empregos. Entre essas mudanças está o fato de que os amputados não são mais velhos do que eu, mas muito, muito mais jovens. E minha mãe estava certa. Esses são os israelenses mutilados em uma guerra imposta a nós pelos nossos inimigos. E quando converso com esses heróis, eles me dizem que são os afortunados, pois ainda possuem o dom da vida. Esse sentimento de gratidão evoca ainda outro grupo demográfico sobre o qual quero falar com vocês hoje. Estou me referindo aos soldados caídos desta guerra. É curioso como aqui na diáspora quase todos falam com razão dos reféns ou do recrutamento dos ultra-ortodoxos, ou sobre quando e por que o primeiro-ministro assumiu ou não a responsabilidade pelo massacre de 7 de outubro, ou sobre como tudo isso poderia ter acontecido conosco, para começo de conversa. Mas raramente falamos daqueles que morreram por este país, e ainda assim há centenas deles, há muitos, centenas deles. Desde aquele dia terrível, cerca de 924 soldados das FDI e cerca de 70 policiais foram mortos. E eu acredito que cabe tanto a mim quanto a você sempre lembrar do sacrifício deles. E devemos fazer isso de forma muito mais destacada do que fazemos atualmente. Devemos fazer isso não apenas por aqueles que caíram, mas também por aqueles que ficaram. Devemos fazer isso pelas viúvas e pelos viúvos, devemos fazer isso pelos órfãos e devemos fazer isso porque nos tribunais mundiais e organizações internacionais, nas redes sociais, na mídia tradicional e nos campi ao redor do mundo, nossos inimigos estão trabalhando duro, vendendo as memórias dos nossos defensores. A batalha pelo bom nome deles é nossa para lutar e vencer, e não devemos fugir do nosso lugar nessa linha de frente. Então, coloquem sua armadura, continuem se educando para que possam educar os outros. Todos vocês são necessários. E com isso, voltando agora à minha infância na Inglaterra, lembro que todo ano, enquanto lamentávamos solenemente os heróis das guerras britânicas, ouvíamos em silêncio o poema O Epitáfio. Ele retrata o pedido de um soldado britânico moribundo ao seu companheiro sobrevivente, que em breve retornará à Inglaterra, e nesse pedido o soldado moribundo suplica assim, citação, quando você voltar para casa, diga a eles sobre nós e diga que pelo amanhã deles nós demos o nosso hoje. E agora, enquanto você se pergunta que futuro Deus concederá a este nosso grande país e será um futuro glorioso, em nome daqueles soldados caídos de Israel, peço a vocês, onde quer que este dia os leve, seja aos seus colegas, às suas comunidades ou às suas famílias. Quando vocês forem para casa, falem dos nossos soldados caídos e digam que para o nosso amanhã. Eles deram o hoje deles porque assim fizeram e o fizeram aos milhares. O sacrifício deles é o que nos permitiu, seja inteiros ou feridos, construir o amanhã desta terra. Que eles tenham feito isso por um futuro glorioso.
E assim concluímos este episódio do programa. Junte-se a mim na próxima semana para mais opiniões comigo, Benjamin Antônio.